graças a Deus, se hoje Deus me conservou na fé, e pela fé, com certeza, você pode ter certeza que Ele usou George Miller para me ensinar a confiar em Deus. O homem que transformou a vida de milhares de órfãos na Inglaterra do século XIX, George Miller, se tornou um exemplo de dependência total de Deus. Conheça mais sobre essa história de fé no novo lançamento de Núbia Siqueira, George Miller, um exemplo de fé e confiança. Adquira já seu exemplar pelo arcacenter.com.br. Olá, muito bom dia! Estamos juntos neste último dia do mês de julho. Hoje, 31 de julho, finalizando, findando o primeiro mês do segundo semestre. E a pergunta que eu quero fazer já de início: como estão os seus caminhos profissionais? Como é que está a sua vida financeira? Acompanhe esta matéria a respeito de portas fechadas. Quantas são as pessoas que têm vivido desta forma? Tudo que empreendem dá errado, as coisas não fluem, você percebe nitidamente as coisas trancadas para você. A vida é cheia de mistérios. Algumas situações parecem simplesmente não ter explicação ou solução. É como se todas as portas estivessem fechadas. Portas fechadas. Abri-las e encontrar a solução tem se tornado o maior desafio de muitos que sofrem, por exemplo, com um dos fatores que mais tiram o sono de homens e mulheres: o desemprego. No dia a dia de quem está desempregado, a rotina é dura. É uma corrida contra o tempo. O relógio corre, assim também como os passos apressados de quem precisa de uma resposta positiva o mais rápido possível. Afinal, as contas não param. A fome também grita. E a sobrevivência depende de um emprego que muitas vezes demora para chegar. No Brasil, são quase 7 milhões de pessoas sem trabalho. E não precisa ir muito longe para ouvir histórias de quem sai de casa apenas com a coragem e a esperança. Ter o que comer logo cedo nem sempre foi a rotina para a família do Otávio. Há alguns anos, sem emprego e sem condições de pagar o aluguel, eles precisaram morar de favor em um cômodo, com os 4 filhos, e receber doações e ajuda do governo. Ninguém sabe o que é você chegar com 20 reais em casa, 10 reais em casa, e você ter 4 pessoas para comer, 6 pessoas para comer. Valdeslaine sustenta 5 filhas com o Bolsa Família e alguns bicos que consegue ao longo do mês. Prioridade o aluguel, água e luz, aí o que sobra eu já passo no mercado. Quando é faxina, aí é 150 o dia, aí já o que vai pegando picadinho vai colocando dentro de casa o que vai faltando, Do desemprego para outro problema dos brasileiros nos dias de hoje: dívidas e inadimplência. Quase 80% das famílias terminaram o ano de 2024 endividadas. O principal responsável foi o cartão de crédito. Dona Antônia, de 86 anos, é uma personagem da vida real que vive no sufoco financeiro. Ela usa a aposentadoria para sustentar uma família de 6 pessoas. Desde quando eu tinha um marido, que a gente sempre fazia a compra por mês, então eu continuo fazendo isso. Eu faço a compra por mês e vou pagando. O que não dá, eu deixo para pagar depois, no próximo salário, eu já pago aquele e vou contornando a situação. Dona Antônia diz que vai contornando a situação. Como ela, milhares de brasileiros fazem o mesmo, mas não resolvem o problema. O cenário financeiro é caótico para boa parte da população. No âmbito individual, 4 em cada 10 brasileiros devem no mercado.
27% possuem dívidas superiores a R$15 mil. Se a vida de tantas pessoas está travada e os problemas não se resolvem, queremos saber o que fazer para que as portas se abram. Se você se encontra então desta forma, portas fechadas, caminhos trancados, saiba que se você fizer uma aliança com Deus, tudo pode mudar. Se você colocar Deus à frente das suas ações, reações e decisões, certamente você vence. Eu quero deixar à sua disposição desde já a Central de Atendimento Espiritual. Você pode tomar nota aí do telefone 48 32 166162, o WhatsApp é o nacional, 11 3573 3500 para áudio ou texto, e você pode, sem dúvida alguma, entrar em contato agora. E você que nos acompanha aqui em Florianópolis ou em todo o estado de Santa Catarina, chega para nós as mensagens. E a plataforma na internet é o pastoronline.com, tá certo? Vamos agora a essa entrevista que a nossa repórter fez com o Emerson. Veja o antes e o depois da vida dele. Muitas humilhações, muitas lutas, muitos problemas no passado. Mas quando se aliou a Deus, tudo mudou. Olá, pastor. Olá para você que acompanha o nosso programa. Do que adianta ter fé e não praticá-la? Mas foi o conhecimento da fé inteligente que levou o Emerson a vencer vários desafios. Olá, Emerson, seja bem-vindo e conta pra gente quais foram esses desafios que você venceu frequentando as palestras do Congresso para o Sucesso. Olá, muito obrigado pelo convite, sinto muito honrado. Com relação ao que aconteceu, sobreveio vários acontecimentos ruins. Por exemplo, acabei sendo demitido da empresa que eu prestava serviço, da empresa que eu trabalhava, e após isso eu não tive outra opção, eu só tinha um carro, né? Um carro até relativamente bom, carro praticamente do ano, e a única maneira que eu vi de levar o sustento para minha casa foi fazer transporte de aplicativo. Me transformei em motorista de aplicativo, só que começou uma série de acontecimentos ruins ainda, relacionados à saúde do meu filho, que até então tinha apenas 7 meses de idade, após isso a minha esposa. E como já não bastasse essa série de acontecimentos ruins, ainda fazendo um transporte, né? Fazendo uma viagem relacionada ao meu trabalho, acabei sendo vítima de uma batida, bateram no meu carro, então o meu único meio de transporte foi praticamente afetado. Então eu me vi naquele momento sem saída. Mesmo assim, você continuou confiando que Deus ia mudar essa situação. Exatamente. E aonde eu buscava essa força? Nas reuniões do Congresso. Eu encontrei um amigo de muitos anos, né? E ele falou, olha, eu tenho uma empresa. Aí eu cheguei para ele, rapaz, a única coisa que eu tenho são dívidas, porque devido a todo esse tempo parado, cuidando da minha esposa, do meu filho, de mim, e após tudo isso, o meu meio de trabalho, de renda foi afetado, ocasionou uma dívida enorme, atrasou meus aluguéis, atrasou a creche do meu filho, atrasou o pagamento do carro, aí chegou IPTU, chegou IPVA, então gerou uma dívida em 3 meses de aproximadamente R$8 mil. Eu falei, a gente negocia, essa empresa pode ser sua. Então, na negociação, eu me lembro que no meio da negociação ali, ele falou, rapaz, estou pensando algo aqui que eu vou fazer com você, eu nunca fiz com ninguém. Ele falou assim, eu me lembro que ele falou até assim, é algo de pai para filho. E ele falou assim, eu vou pegar o teu carro, eu vou te passar a empresa, eu ainda vou te passar um valor de R$10 mil e ainda vou te entregar um carrinho velho para você manter aqui a empresa, para você pegar os materiais, ter a mão de obra, e você vai me pagar quando você puder. Então ali, quando ele falou de pai para filho, eu não vi ele falando, eu vi o próprio Deus falando. Então ali eu vi o agir de Deus, né? Eu vi o Deus que é pregado no Congresso, eu vi o Deus que é ensinado no Congresso através das palestras se manifestar na minha vida. Você viu, na verdade, o pacto que você fez com Deus se cumprindo ali. Exatamente, exatamente. E naquele momento, a única coisa que só passava pela minha cabeça
era o seguinte: meu Deus, agora eu quero a tua direção para fechar esse negócio. Porque eu já tive, eu sempre trabalhei por carteira assinada, né? Então, eu não era até então meu projeto ter uma empresa, mas eu entendi que naquele momento não estava se cumprindo os meus projetos, estava se cumprindo os projetos de Deus na minha vida. Porque às vezes a gente se preocupa muito em realizar os nossos projetos. E no congresso a gente aprende que o que vale não são os nossos projetos, é o projeto de Deus para a nossa vida. E como é que está esse projeto de Deus na sua vida agora? Então, nós estamos indo para o 3º mês nessa empresa, né? A renda que nós temos hoje, uma renda diária, ela equivalia a uma renda de uma semana que eu fazia por motorista de aplicativo. Então, essa empresa é uma lanchonete. Nós já estamos na fase final de um projeto que nós vamos transformar em restaurante. E assim, e Deus tem dado muita direção para a gente. E nós ouvimos muitas ideias de pessoas, né? Ah, faz isso, faz aquilo. Mas a minha preocupação maior é ouvir o que Deus ele quer que eu faça. Então, através disso, através dessa empresa, a gente está podendo, a gente tem condições de ajudar também muitas pessoas, né? A dívida que acumulamos, os 3 meses foram pagas com esse valor que ele entregou para a gente. Mas o principal de tudo, né? Para a gente fechar aqui essa história, o principal não foi a conquista da empresa, o principal não foi a cura da minha família, a minha cura. O principal de tudo isso é o Espírito que a gente recebe no Congresso, que é o Espírito Santo, porque sem ele, como diz na palavra dele, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, de fato, essa palavra ela se cumpriu na minha vida. E o que eu tenho para falar para essas pessoas que vale a pena confiar. Vai vir dias difíceis, vai vir dias de lutas, dias de guerras, vai vir o deserto, mas vale a pena confiar, porque o que Deus tem preparado para a gente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E graças a Deus eu tenho tido prova disso na minha vida. Emerson, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Que Deus continue te abençoando muito mais. Amém. E se você também quer aprender a ter essa fé transformadora, faça um pacto com Deus no Congresso para o Sucesso, toda segunda-feira. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Obrigado ao Emerson que testemunhou, obrigado também à repórter que realizou a entrevista. E você observou aí que o pacto com Deus muda tudo. Nós teremos nesta segunda-feira o clamor da humilhação para o fim do desgosto financeiro nesta próxima segunda no Congresso da Prosperidade com Deus, segunda agora, 4 de agosto. Eu quero que você compreenda que quando nós nos humilhamos para Deus, Deus nos coloca de pé diante dos problemas e você então certamente os vencerá. Veja o que diz o texto sagrado aqui no livro de 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ou seja, quando você reconhece suas fraquezas, suas necessidades e as coloca diante de Deus, reconhece que precisa dele, tudo muda. Portanto, nesta segunda-feira, eu aguardo por você. Houve um dia em que o desgosto entrou na sua vida. Dívidas que se acumulam. A falência de um sonho chamado negócio. A demissão que veio sem aviso. Investimentos que viraram frustração. E aquela luta diária só para tentar manter as contas em dia. Desgosto financeiro não é só sobre números. É sobre o peso que ninguém vê. É sobre o medo de não conseguir. É sobre a dor de ver tudo desmoronar. É sobre o silêncio de quem finge que está tudo bem. São nesses momentos que a única alternativa é se humilhar diante daquele que tudo pode, pedindo socorro e uma saída para mudar essa situação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Dia 4 de agosto,
do clamor da humilhação para o fim do desgosto financeiro. Na vigília das grandezas de Deus. Portanto, tome nota dos 6 horários desta segunda-feira. Às 7 da manhã estaremos juntos, 10 da manhã e meio-dia o pastor Renato Figueiró. Retornamos com você pessoalmente às 15 horas. Bispo Jean Paulo, na viração do dia, às 18 horas. E retornamos uma vez mais pessoalmente. Estarei com você às 19h30 no Congresso da Noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui na Catedral da Fé, no Templo Maior. E para mais endereços, universal.org/localizar. Bom, você então que acompanha o programa, saiba, é Deus te buscando para que você então tenha uma nova história, uma nova vida. Vamos agora acompanhar alguns de vários resultados que têm acontecido às segundas-feiras no Congresso da Prosperidade. Nome? Helena. E antes do pacto, como é que era a vida, Helena? Pastor, estava bem difícil a minha situação. Eu estava trabalhando num ramo que não estava dando certo. Aí eu fazendo um congresso, né, sem quebrar corrente, eu pedi para Deus uma direção, né? Cheguei em casa, sentei, eu disse, eu vou comprar uns currículos, vou preencher, mas eu não quero mais esse ramo que eu estou. E eu peguei e pedi para Deus, ó, eu nunca trabalhei nesse ramo, e veio assim na cabeça o Espírito Santo, né? Eu fiz num ramo que eu nunca trabalhei, e aí eu disse assim, mas eu vou fazer, tá? Aí preenchi, trouxe currículo, apresentei, botei no local. E eu resolvi sair de casa. Eu disse assim, e parei bem em frente a um restaurante, foi o pedido que eu fiz no currículo, e disse assim, eu vou perguntar se eles estão precisando de gente. Aí, na mesma hora, o rapaz disse, a senhora já começa agora. Aí eu disse, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou em casa, depois eu volto. Não, tudo bem, a gente está esperando a senhora. Aí eu comecei ali, né, comecei a fazer, dei o melhor de mim, botei tudo que eu podia dar ali, eu botei, né? Aí eles começaram, não, mas a senhora é muito boa, porque não sei o que não sei o quê. Eu disse, olha, é a glória de Deus, não é para mim. Aí ali comecei a pagar as dívidas, botei as minhas dívidas tudo em dia, fazendo free, né? Aí ele queria assinar minha carteira, aí eu disse, não, eu não vou assinar a carteira porque eu sou aposentada. Aí ele disse, mas a gente não quer perder a senhora, né? Eu disse, não, mas não vão perder. Aí comecei a fazer, a minha vida mudou completamente. Já consigo hoje guardar dinheiro, comprei uma bisa dinheiro, eu estou mudando todos os móveis da minha casa, estou reformando a minha casa, tudo assim. Deus está abençoando. Abençoando. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Seu nome? Nonato. Nonato. Vitória aqui no Pacto. Eu estava desempregado já há algum tempo e eu sempre fazendo pacto, né? E Deus me abriu 2 portas de emprego. Duas portas de trabalho. 2 portas de emprego. Amém. Na minha área, e eu escolhi a melhor, né? Que é a área de segurança e vigilância. E agora vai abrir uma outra também na minha área, melhor ainda, né? Estou aguardando. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, sempre firme no pacto, fiel aqui no Senhor, né? Contribuindo, e dentro de mim, crendo que Deus, Ele é fiel. Amém. Deus tem honrado, então. Tem honrado. Portas abriram. Portas abriram. Para também não. Não. Vamos em frente. Graças a Deus. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Deus abençoe mais. Amém? Seu nome? Gabriel, bispo. E a Vitória, Gabriel, aqui no Pacto da Fidelidade com Deus nas segundas-feiras. Então, bispo, eu me mudei em final de dezembro de 2024 agora, do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre para cá, à base de dinheiro emprestado, né, bispo? Então, tava bem difícil para mim. E o que foi mais vergonhoso não foi só pedir o dinheiro emprestado, mas foi que eu já recebi um bom valor, só que eu não conseguia ver o dinheiro. Eu recebia bem, mas o dinheiro saía na mesma quantidade. Então, foi bastante vergonhoso para mim me mudar pedindo dinheiro emprestado, né? E a partir do momento que eu comecei a frequentar as reuniões de segunda-feira, bispo, uma das coisas que Deus falou comigo, passar a confiar mais nas mãos dele do que confiar na força do meu braço. Então, eu trabalhava de segunda a domingo, né? Virava noites trabalhando, trabalho home office, né? Até minha família se preocupava bastante, que eu sempre trabalhava, mas eu não via o resultado. Então, Deus falou comigo que mais no modelo eu tinha que confiar. E a partir daí, bispo, nas próximas semanas eu comecei a ver o resultado.
todo mês praticamente eu bato recorde de faturamento na empresa esse mês. E o mais legal, bispo, é que eu estou trabalhando menos. Então, trabalhando de segunda a sexta hoje e vendo mais resultado. Então, hoje eu dedico meu final de semana 100% às coisas de Deus. E eu posso dizer hoje que eu entendi que tem que confiar mais em Deus do que na nossa força do braço. Né? Deus primeiro, né? Deus primeiro. Ele na frente. Exatamente. Bispo. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. As notícias sobre a economia não têm sido as melhores. Uma crise que pode ter reflexos diretos na economia do nosso país. E o Brasil, prestes a enfrentar a partir de 1º de agosto, as novas tarifas determinadas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos aplicaram ao Brasil até agora a maior tarifa, 50%. Mergulha no temor da previsão de cenários preocupantes. Aumentos de preços, desemprego, inflação e o transtorno na economia diante do que está por vir. Por isso, a palavra de Deus nos alerta para não colocarmos a esperança na incerteza das riquezas, mas somente nele, pois quem assim procede não temerá maus rumores. Em agosto, o mês da blindagem financeira, a proteção divina sobre todos que têm confiado em sua palavra. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Portanto, você viu há pouco resultados e este mês de agosto, então, será o mês da blindagem financeira. Sim, você que se aliar a Deus, obedecer a sua palavra, terá dele essa blindagem, esta proteção. Fundamental, então, a sua vinda nesta segunda, dia 4, vamos determinar isso e com certeza Deus guardará você de qualquer situação adversa. 7, 10 e meio-dia, 15, 18, 19, 30, 6 horários, Avenida Mauro Ramos, 1310. Você quer a blindagem para os seus caminhos profissionais, para a sua empresa, seu empreendimento, seus negócios, sua vida de modo geral, esteja com a gente. Tanto a blindagem espiritual quanto profissional, nós aguardamos por você, tá certo? Vamos agora ao momento de oração com o guardião da família, o bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Sim, meu Deus, juntos nós invocamos o Teu nome. Junto com, meu Deus, pessoas hospitalizadas, pessoas que estão acamadas em casa. Meu Deus, eu oro junto com esta mãe que tem filhos na toxicodependência. Eu oro, meu Deus, junto com essa esposa que tem o seu marido, meu Pai, desempregado. E muitas das vezes, meu Pai, a crise se instalou por causa, meu Pai, da traição. Então, meu Deus, vem trazer a paz, venha libertar, meu Pai, dos caminhos tortuosos este lar. Eu ministro, meu Deus, a cura, a libertação, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Que assim seja. Nós temos orado na torre de vigia para que Deus Pai Todo-Poderoso te abençoe, te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te guarde hoje, amanhã e sempre. Amém. Obrigado, Bispo Sérgio Mota, o guardião da Sagrada Família. Deus abençoe o senhor e toda a família também. E eu quero lembrar a todos, que este domingo agora, dia 3 de agosto, nós teremos então, na concentração de Fé e Milagres, às 9h30 da manhã, o grande clamor mundial pela justiça. Nós então estaremos em ligação, linha direta com o Templo de Salomão, com bispos e pastores que estarão lá no mundo todo e aqui na Catedral em Florianópolis, você é o nosso convidado às 9h30 da manhã, tá certo? Avenida Mauro Ramos, 1310, isso acontecerá em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Ficamos por aqui com a nossa participação. Deus abençoe a todos e até lá.